E um levantamento feito pela Folha mostra que desde o início do atual mandato, o governo do presidente Lula obteve uma sucessão de vitórias no STF por meio da Advocacia Geral da União, a AGU. Das 111 ações constitucionais com origem no STF, nas quais a AGU se manifestou e que foram julgadas pela Corte em 2023 e 2024, 99 tiveram resultados alinhados ao posicionamento da instituição, o que corresponde a 89% do total. Já a taxa de sucesso judicial da AGU nos processos em que ela atuou efetivamente como parte, defendendo os interesses da União, alcançou 75% em um universo de quase 6 mil decisões durante a atual gestão petista. Piotr, quando eu li essa notícia, me chamou a atenção uma curiosidade, porque o levantamento foi realizado pela própria AGU, pela própria Advocacia Geral da União, que levantou aí, mostrando esse alinhamento das decisões da Suprema Corte com esse órgão, né, atrelado aí ao governo Lula, principalmente em relação aos anos de 2023 e 2024. É um consórcio, né, Paula? O que nós temos hoje, lamentavelmente, é isso. E não é uma questão de julgamento de mérito de cada uma dessas ações. Isso demandaria muito tempo. Acontece que a gente viu, por exemplo, um Supremo extrapolando sua atuação no governo Bolsonaro, em que era prazo para tudo, 5 dias para isso, 3 dias para aquilo. Há alguma manifestação hoje do Supremo em relação aos gastos da primeira-dama? Dos 5 dias para o governo explicar por que ela foi a representante do Brasil num evento em Roma, ou porque ela foi a representante do Brasil nas Olimpíadas de Paris, essas questões todas. Imagina se tivesse ocorrido com a ex-primeira-dama. Então, quer dizer, aquele Supremo era refratário a tudo que vinha do governo Bolsonaro, a começar com talvez um dos fatos mais eloquentes que mostra exatamente o que é o consórcio hoje e o que era, na verdade, uma oposição no Supremo. E o Supremo não tem direito de ser consórcio e tampouco oposição. O Supremo tem que ser alguém que zela pela Constituição. Ponto. É prerrogativa do presidente nomear o diretor da Polícia Federal, o comando da Polícia Federal. Era o Alexandre Ramagem, indicação do presidente Bolsonaro. O Supremo não, tem ligações com a família do presidente. Sabe quem é o chefe da Polícia Federal agora? O ex-segurança de Lula na campanha. Ele é o chefe. Mas veja só, o próprio Supremo está evado de uma série de problemas. O ex-advogado do presidente Lula está lá. O ministro dele, aliás, o mais ideológico ministro e mais radical ministro, que é o Flávio Dino, também está lá por indicação do Lula, em que pese o fato de que teve que passar pela sabatina do Senado, mas enfim, sabatina do Senado e nada é a mesma coisa no Brasil, lamentavelmente. Deveria ser um órgão de contenção do abuso, que é ter, por exemplo, o seu advogado no Supremo Tribunal Federal. E olha que não teve nenhum tempo. Então, quer dizer, quando vem esse levantamento e você vê essa sintonia, porque, na verdade, está tudo combinado antes. E aí, em algum momento, diz não, pede um esclarecimento aqui, mas é um consórcio. E o Supremo não tem direito de se consorciar. Tampouco o governo federal de ficar de joelhos para o Supremo, que hoje essa é a realidade. Tem horas que eu fico me perguntando quem é puxadinho de quem. E isso é ruim, porque a República, lá na Constituição, está dizendo que nenhum dos poderes tem que ser puxadinho do outro. Os poderes são independentes e harmônicos, nesta ordem, independentes e, obviamente, que procura-se uma harmonia em prol do interesse público, mas tem que ser independentes. Pois é, Silvio, um outro ponto que chama a atenção nesse levantamento da AGU, que foi publicado aí pela Folha de São Paulo, é que a reportagem questionou a Advocacia Geral da União sobre o período de Jair Bolsonaro em relação às decisões aí da Suprema Corte, mas não obteve retorno até o momento. Carlo Cauti, a gente está tentando aqui restabelecer contato aqui com o Silvio, mas achei curioso que a AGU... Voltou, Silvio? Cauti, vamos lá. Vamos lá, depois eu passo para o Silvio, então, que está... se dá para... Vamos lá. É isso mesmo, aquilo que o Piotr estava falando. O STF se tornou um puxadinho do governo, se tornou um pilar da sustentação política do governo Lula. Sem essas decisões do STF, o governo simplesmente não poderia administrar esse país. Lembrando que o STF garantiu, por exemplo, ao governo Lula sustentação financeira, decidindo até a retroatividade da cobrança de impostos até 2007, algo que ainda hoje grita vingança para todos os deuses do direito. O STF obrigou
muitas vezes a aplicar coisas, a implementar medidas que o Congresso tinha votado contra. O STF se tornou a terceira Câmara do Brasil, muito mais poderosa das outras duas, da Câmara e do Senado. O STF está atuando de forma claramente anticonstitucional, porque a maioria dos ministros se tornaram ministros políticos e não juízes da Suprema Corte brasileira, e por isso também que o STF está perdendo a sua credibilidade frente à opinião pública do Brasil e também no mundo. Outro dia eu estava dando uma olhada, estava lendo o relatório da consultoria americana Eurasia, que dizia abertamente que o STF é sim uma corte politizada, que perdeu a sua essência jurídica e está se tornando um órgão político e, como tal, vai pagar também as consequências disso em termos de credibilidade e em termos também de popularidade no futuro. Mas também vai se delegitimar aos olhos da opinião pública e também aos olhos dos outros poderes ao longo do tempo, quando tomará outras decisões cada vez mais políticas. Ou seja, é tudo o que pior a gente poderia imaginar para a Suprema Corte brasileira.